Hello, hello, hello everyone. How are you today? Bem-vindos à nossa terceira semana do curso. E nessa semana a gente vai falar um pouco sobre como falar sobre a sua rotina em inglês. Are you ready? Então vamos começar. Para falar da nossa rotina em inglês, a gente normalmente usa o Simple Present. O Simple Present ele é muito usado para falar de fatos e rotina. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui a gente tem alguns exemplos de fatos. Fatos são coisas que são sempre verdade, não importa onde ou não importa o que estiver acontecendo, os fatos permanecem. Vamos ver alguns exemplos. She hates sad movies. Ela odeia filmes tristes. They live in Central America. Eles vivem na América Central. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil, sou brasileiro. Renata is a teacher. Renata é uma professora. Esses são alguns exemplos de fatos. Agora vamos dar uma olhada quando a gente usa o Simple Present para falar da nossa rotina. Nesses exemplos aqui a gente está falando de rotina. I study English. Eu estudo inglês. He doesn't go to the park on the weekends. Ele não vai para o parque nos finais de semana. Karen swims every day. A Karen nada todos os dias. I take my dogs to the park when it's sunny. Eu levo meus cachorros para o parque quando está um dia ensolarado. Agora vamos falar um pouquinho sobre os advérbios de frequência. Quando a gente vai falar da nossa rotina, a gente normalmente menciona a frequência com que a gente faz alguma atividade. Então aqui a gente tem nesse gráfico de 0% até 100% de frequência. Vamos dar uma olhada nas frases. Quando a gente usa never, é para falar de 0%, é o nosso nunca. Como aqui nessa frase. I never go out without a mask. Eu nunca saio de casa sem uma máscara. Rarely é raramente, é uma coisa que acontece tipo uns 10, 20% das vezes. I rarely forget to do my homework. Eu raramente esqueço de fazer minha lição de casa, e eu espero que esse seja o caso de vocês. Sometimes é 50% das vezes, é o nosso às vezes. I sometimes forget to turn on my alarm clock. Às vezes eu esqueço de ligar meu alarme. Usually, ele é usado para 70% das vezes. I usually arrive on time. Eu frequentemente chego no horário. E always é para falar de algo que acontece sempre, com 100% de frequência. I always go to school. Eu sempre vou à escola. E aqui uma coisinha bem legal de reparar. Todos esses advérbios, never, rarely, sometimes, usually e always, eles estão entre o sujeito I e o verbo. Então você tem na primeira frase, por exemplo, I, o sujeito, never, o advérbio, go, que é o verbo. Ele sempre vai ficar nessa ordem. Nem sempre, mas é a posição mais frequente dos advérbios. Então a gente vai começar com essa posição para treinar. E aqui já vem a primeira atividade de hoje. Pega um lápis, caneta e papel agora e escreve uma frase sobre a sua rotina com cada um desses advérbios. Uma coisa que você nunca faz, uma coisa que você sometimes, uma coisa que você rarely faz e assim por diante. Criar uma frase de cada um. Isso vai te ajudar a memorizar. Depois que você terminar de escrever as frases, vamos para o próximo slide. Então, preparados? Let's go! Quando a gente vai falar da nossa rotina, a gente também faz referência à quantidade de vezes que a gente faz alguma coisa em uma semana. Então a gente pode usar once, twice, three times. Once é uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes. E daí por diante é só colocar o número mais a palavra times. Então, four times, quatro vezes. Five times, cinco vezes. E assim por diante. Então você usa essa expressão mais alguma dessas aqui. Once a day, ou seja, uma vez por dia. Twice a week, duas vezes por semana. Three times a month, três vezes por mês. Four times a year, quatro vezes por ano. Vamos dar uma olhada aqui nas frases de exemplo. I take this medicine twice a day. Eu tomo esse remédio duas vezes por dia. Chris goes to the gym twice a week. O Chris vai para a academia duas vezes por semana. Once a week he plays soccer. Uma vez por semana ele joga futebol. Once a year I watch Roberto Carlos. Sim, uma vez por ano eu assisto Roberto Carlos. É sempre no final do ano e é o que ajuda a gente a lembrar que o ano está acabando, né? Então vamos lá agora falar de outro assunto muito importante. Preposições de tempo. Quando a gente vai falar da nossa rotina, a gente normalmente faz uma referência em que horário a gente faz alguma coisa. E para isso a gente usa as preposições de tempo. Vamos dar uma olhada nesses exemplos.
I work in the morning, she sleeps at night, I don't go to school on Sunday. Aqui a gente tem as três principais preposições que a gente usa para falar de tempo em inglês: in, on e at. Vamos dar uma olhada nos exemplos? Cada preposição de tempo é utilizada com algumas referências temporais diferentes. Então, é uma questão de memorizar, mas principalmente é uma questão de praticar. Quanto mais você pratica, mais fácil vai ser de usar no dia a dia. E é isso que vocês vão fazer assim que eu terminar essa explicação. Vamos praticar um pouquinho. O in a gente usa para falar in the morning, que é de manhã, in the afternoon, à tarde, in July, em julho, ou em August, que é agosto, ou qualquer outro mês. In 2020, em 2020, ou seja, para falar de anos. E in spring, winter, summer, fall, na primavera, no inverno, no outono, no verão, em todas as estações do ano. Vamos dar uma olhada nos exemplos. I am very slow in the morning. Eu sou muito devagar de manhã. História da minha vida, eu preciso de uns 4 copos de café para começar a acordar. My birthday is in April. Meu aniversário é em abril. I started teaching in 2005. Eu comecei a dar aula em 2005. Claire goes to the beach in the winter. A Claire vai para a praia no inverno. E aqui uma coisa interessante. As preposições é uma coisa que não vale a pena traduzir, porque elas vão parar na mesma tradução, ou vão ter traduções diferentes. Por exemplo, se eu falo in the morning, é de manhã. Se eu falo in April, é em abril. Então a tradução não é direta, é uma questão realmente de entender qual vai com qual. E agora vamos praticar. Tenta escrever uma frase sobre a sua rotina usando in the morning, in the afternoon, in, coloca algum mês, com algum ano e com alguma estação do ano. Tenta criar uma frase usando essas 5 colocações aqui. E depois que você terminar, continua para a próxima tela que a gente vai trabalhar com a preposição on. Agora vamos falar um pouco da preposição on. On a gente frequentemente usa para falar de dia das semanas, então é on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ou seja, na segunda, na terça, na quarta e qualquer outro dia da semana. On the weekend, no final de semana. On July 1st, no dia 1º de julho, ou qualquer outro dia no calendário. On Christmas Day, no dia do Natal. Vamos dar uma olhada nessas frases. I rarely work on Sundays. Eu raramente trabalho aos domingos. My birthday is on April 2nd. Meu aniversário é no dia 2 de abril e é verdade, pode mandar presente. I like to travel on the weekend. Eu gosto de viajar no final de semana. I have lunch with my family on Christmas Day. Eu almoço com a minha família no dia do Natal. E agora é a sua vez. Tenta criar aí frases usando on falando da sua rotina. Pausa o vídeo agora e depois que vocês terminarem, volta aqui para a gente continuar. Agora vamos para a última preposição que a gente vai ver hoje, a preposição at. Essa preposição é frequentemente usada para falar de horário no relógio. Então a gente vai falar at 10 o'clock, que seria às 10 da noite. Ou at 11 o'clock, at 2 p.m. Quando é um horário no relógio, a preposição que a gente usa é at. A gente também usa essa preposição para se referir ao período da noite. Então a gente fala at night. E olha que coisa maluca, né? A gente fala in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, e at night, à noite. Só para a noite que a gente usa uma preposição diferente. A gente também usa para midnight, que é meia-noite, e para noon, que é meio-dia. Vamos dar uma olhada nos exemplos. I have a doctor appointment at 2 o'clock. I usually sleep at night. The party starts at midnight. Let's have lunch at noon. E agora é a vez de vocês de criarem as frases. Então pausa agora o vídeo e cria uma frase para cada um desses exemplos falando da sua rotina. Tem que ser uma frase que tenha a ver com o seu dia a dia para ficar mais fácil de você memorizar. E depois que terminar, a pausa aqui para a gente falar da atividade de hoje. Como hoje a gente já teve bastante atividade, eu não vou passar atividade diária obrigatória, mas tem aqui no link do Go Further atividades extras para vocês fazerem. Então, se você tiver com um tempinho a mais, pode clicar lá e fazer as atividades. E lembrem-se, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa estiver difícil de entender, vocês também podem agendar uma aula
de meia hora para a gente conversar e tirar as dúvidas de vocês. Para isso é só escanear esse QR Code aqui ou chamar a gente no WhatsApp mesmo. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e boa sorte nas atividades. Have a nice day. Bye bye.